Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do Dr. Ivo da Mota Azevedo Correia. Dr. Correia, o doutor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o doutor apenas por força de lei que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim. Dito isso, eu passo a palavra então à defesa de Branislav Contic, que arrolou testemunhas. O senhor conhece o senhor Branislav Contic? Sim. Há quanto tempo? No mínimo 13 ou 14 anos, acho que um pouco mais até. E o senhor conheceu em que circunstâncias? Onde? Eu primeiro conheci quando eu era secretário-geral do Centro Acadêmico 11 de Agosto, é o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito aqui da Universidade de São Paulo, fazendo conversa com vários parlamentares. Na época, acho que o Branislav trabalhava com assessor de um desses parlamentares, nós nos conhecemos brevemente. Depois eu trabalhei, fui entrevistado e contratado pelo Branislav na Prefeitura de São Paulo, trabalhei na equipe dele durante acho que um ano e pouco. Na Prefeitura de São Paulo, gestão da prefeita Marta Suplicy. Como era o comportamento do senhor Branislav Contic? O comportamento funcional dele no exercício dessas funções? Absolutamente normal, exemplar. Eu acho que o Branislav foi um dos chefes mais importantes que eu já tive, do ponto de vista técnico. Eu aprendi muito com ele, pessoa que chegava muito cedo, trabalhava muito intensamente durante o dia, tinha uma tendência a tentar sair, embora a nossa rotina fosse muito pesada, também tentar sair o quanto antes da prefeitura para cuidar da sua família, mas trabalhava intensamente nesse período. Qual é a formação dele, o senhor sabe? Salvo engano meu, eu acho que na verdade ele é formado em filosofia, mas acho que ele é sociólogo. Ele fez mestrado e doutorado em sociologia enquanto trabalhávamos juntos, discutimos várias vezes inúmeras das teses e bibliografia que ele trabalhava. Ao longo do tempo desse exercício funcional na Municipalidade de São Paulo, alguma nota relativa a atos de improbidade, de desonestidade? Não, seguramente não. Jamais? Não, imagina, não. E teve contato com o senhor Brani ao tempo em que ele foi assessor do ex-ministro Antônio Palocci, seja na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, seja nos ministérios? Na Câmara dos Deputados nós nos encontramos eventualmente na rua, nunca nada muito profundo. Uma vez lembro que encontrei com ele no aeroporto, ele estava com o ministro, na época, o deputado Palocci. Mas na Casa Civil, sim, porque eu era subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil à época. Então, tive contato durante o período que o Branislav estava na Casa Civil, tive contato várias vezes com ele. Bem, então, se o senhor esteve na Casa Civil, queria que o senhor nos informasse, por obséquio, se teve alguma notícia de contrapartida política e recebimento de propina, a contribuição de campanha como contrapartida por favorecimentos do governo. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Que eu me lembre nada nesse sentido. De fato, nossos temas eram todos absolutamente técnicos, discutindo matérias que passavam pela Casa Civil. Eu nunca me lembro nada relacionado a questões eleitorais, muito menos qualquer tipo de relação sobre corrupção, coisa do tipo. Vou fazer uma pergunta específica sobre um tema que diz respeito à Casa Civil. Não sei se a cronologia vai coincidir, mas é destes autos uma acusação, pelo menos foi no início, depois parece que foi abandonada, de que o ministro Palocci teria favorecido a Odebrecht em vários assuntos, mas especificamente em relação a uma medida provisória de número 460, que versava sobre favorecimento ou vantagens tributárias para um determinado setor da economia nacional, e que o senhor Antônio Palocci teria trabalhado incessantemente para beneficiar os interesses da Odebrecht. O senhor tem alguma coisa sobre isso? Eu acho que eu não estava na Casa Civil nesse período, na verdade. Eu teria que verificar, mas pelo número 460, eu acho que não é do meu período na Casa Civil. Eu entrei na Casa Civil em janeiro de 2011, até atuei antes, em 2008, mas no período em que eu estava à frente da subchefia, eu não tratei desse, acho que nunca tratei desse tempo, eu precisaria checar. Teve conhecimento ou indireto se
Na verdade, em relação a esta medida provisória, o ministro Antônio Palocci, como deputado, votou contra quando ele estava no Congresso Nacional? Não saberia dizer. Realmente não. Também não É um sabe. tema que eu não me lembro de tratar. Também não sabe se a Casa Civil propôs o veto das emendas que o Congresso apresentou a esta medida provisória? Não, eu posso checar se me der qual é exatamente a data, mas minha impressão é que eu nunca tratei dessa medida provisória. Pode estar enganado. Situação familiar do acusado, Branislav Putin. Situação familiar. Eu conheço, enfim, faz muito tempo que eu não vejo a família do Branislav. Eu sei que ele é casado com a Débora e tem 2 filhos que eu conheci na época que eu conheci há 10, 12 anos. Há muito tempo que eu não os vejo. E o padrão de vida, durante todo o tempo que o senhor conheceu o senhor Branislav Putin, qual foi o padrão de vida dele? O padrão de vida de um professor modesto, enfim. Padrão de vida normal. Eu acho que, na verdade, o Brani, se me permitir aqui, na verdade, se houve algum acúmulo de patrimônio do Brani, foi na época muito anterior, quando ele era empresário. Eu acho até que depois ele teve uma queda no padrão de vida dele. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, na época dos anos 80, comparando com agora, mas um padrão de um profissional geral normal, enfim, parecido com o meu, de alguém que passou muito tempo na administração pública, também teve alguma atuação privada, mas não... E o comportamento social dele, uma pessoa correta, Sim, absolutamente. Super. Muito obrigado. Satisfeito. Outros defensores têm perguntas? Sem perguntas, excelência. O público tem perguntas? Sem perguntas. O aceito de acusação tem perguntas? O juiz também não tem questões a serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do senhor Dr. Ivo da Mota Azevedo Correia.